Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto como é que tem observado os últimos acontecimentos na Palestina, numa altura em que, vai-me desculpar o termo, embaixador, parece que alguém anda a gozar com o mundo inteiro no que tem a ver com as negociações para a paz. Quando finalmente o Hamas disse que estava capaz de aceitar aquilo que era proposto pela Troika que lidera as negociações. Israel disse que aquilo que o Hamas pretendia aceitar não era aquilo que Israel tinha pretendido, e, portanto, estabeleceu-se uma confusão como se, de facto, aquilo que se passa ora no Catar, ora no Egito, não valesse de grande coisa. Entretanto, Rafah foi alvo de um ataque. Como é que viu isto tudo, embaixador? Eu confio na palavra de Netanyahu. Quer haja cessar-fogo, quer não haja cessar-fogo, nós entraremos em Rafah. Exatamente. Portanto, digamos, basta ter isto presente para perceber a situação. E, portanto, no momento em que estamos a falar, e vale a pena dizer que isto é ao final da manhã de quarta-feira, as coisas são o que são, podem variar no prazo de horas, razão pela qual o programa também se pode desatualizar em função da rapidez dos acontecimentos. O que acontece é o seguinte, esse ping-pong que tem de negocial, que tem vindo a ser feito entre Israel por um lado, os palestinos do Hamas por outro, com intermediação quer dos Estados Unidos, quer do Catar, quer do Egito, não tem dado grandes resultados. Nós lembraremos que no início desta crise, depois do ataque do Hamas e da tomada de reféns, houve uma ligeira pausa essa que permitiu a saída de alguns reféns. Depois disso, Israel expandiu a sua ação até ao sul de Gaza, onde praticamente se acantonou o que restava dos palestinianos, e apesar de tudo, ainda lá está 1,5 milhão de pessoas, na zona de Rafah, onde, aparentemente, segundo Israel, haverá guerrilheiros do Hamas e está uma larga população. Morreram até agora cerca de 35 mil pessoas, digamos, os sinais que existem é que uma eventual entrada de Israel naquela zona provocará um aumento maior, volto a dizer, 35 mil pessoas, e eu lembro-me sempre que quando se falava dos grandes massacres feitos na guerra Israel-Palestina no passado, falava-se de 3 mil pessoas e já achávamos uma coisa extremamente desproporcionada, mas é o que é, a vida é o que é. Por virtude do massacre de 6 de outubro, morreram 1.100 e tal pessoas, cerca de 1.200 pessoas, e na retaliação já morreram cerca de 38, 35 mil pessoas. Israel, por outro lado, tem feito, aparentemente, ouvidos surdos àquilo que são as preocupações americanas, no sentido de que essa sua retaliação não vá demasiado longe, em particular no tocante aos civis. Há sinais vagos, pouco esclarecidos, de que os Estados Unidos terão mesmo já impedido algum material de guerra de ir para Israel, mas Israel não precisa desse material de guerra naturalmente para fazer este tipo de ataques, precisa globalmente para a sua defesa, mas não é este tipo de ataques que está a determinar essa contenção. E, portanto, Israel fez uma ação, pelo que se sabe até agora, limitada, tomando aquela porta que é a ligação entre a faixa de Gaza e o Egito, da parte de dentro da faixa de Gaza, ficou a cerca de 200 metros da fronteira egípcia, do lado egípcio, e vão aparecendo, enfim, sinais e indicações de mortos aqui e ali, de ataques aqui e ali, que vão provocando X mortes e tal. Volto a dizer, no entanto, que há uma realidade que está um pouco escondida neste nosso focar de atenção na faixa de Gaza. O que está a passar na Cisjordânia, isto é, na margem ocidental do Jordão, entre a Jordânia, por um lado, e Israel e Gaza, é algo da maior gravidade. Neste momento estão a ser afastadas populações palestinas, nomeadamente nómadas que ali estão, e há ataques feitos por colonatos israelitas nessa região, e estão a ser presas muitas pessoas. Quando nós falamos da eventual troca de prisioneiros, nós temos que perceber que isto é uma moving target. Os prisioneiros palestinos são milhares. São milhares, e volto a dizer uma coisa que
o mundo sabe, mas as pessoas às vezes não se lembram, mas nunca é demais dizê-lo. Nessas populações estão imensas crianças, estamos a falar de crianças de 10, 11, 12, 13 anos, que são presas e que são presas sem culpa formada e sem qualquer julgamento. Há imensa gente presa sem qualquer julgamento em Israel. Israel, vale a pena dizê-lo, até pela decisão que tomou na semana passada de proibir a ação da Al Jazeera e a possibilidade dos seus cidadãos acederem às informações da Al Jazeera, Israel, com todo este tipo de ações, nomeadamente relativamente a crianças na Cisjordânia, e à manutenção de prisioneiros sem culpa formada, está muito rapidamente a fazer desaparecer aquilo que era a sua imagem de marca, que era de democracia, de ser um Estado livre e democrático. Israel, neste momento, ao sublinhar de forma muito evidente aquilo que é o caminho para um apartheid, que é o que está a acontecer por ali, e ao tomar um conjunto de medidas, nomeadamente aquilo que se chama os extrajudicial killings, que são matanças sem julgamento, e ao prender pessoas sem culpa formada e ao prender crianças, está manifestamente a colocar-se num terreno diferente daquele que era a sua honra como país democrático. Aliás, talvez o único país democrático daquela região. Mas o facto de ser um país democrático não lhe dá o direito de fazer atitudes democráticas e, mais do que isso, ao fazê-las, vai perdendo esse qualificativo. Portanto, nós estamos à espera. Estamos à espera para saber o que é que vai acontecer. Eu devo dizer que gostei da frase de António Guterres, que é talvez das personagens que se tem mantido de uma forma mais, eu diria, mais humana em toda esta questão, independentemente de não ser muito popular, mas é uma pessoa que tem tido uma consciência, digamos, é a consciência do mundo. E disse o seguinte: no caso de haver um ataque a Rafah em força, e que está quase nesse limiar, será um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário. António Guterres sabe do que fala, porque está ali há meses, para já. Lidera uma organização que tem há décadas sido o suporte maior para a vida dos palestinos e está há meses a assistir a este descalabro humanitário e também está há meses a constatar aquilo que é a persistente atitude de Israel no sentido de não respeitar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De alguma forma, o que se passa é que realmente as posições de Israel e do Hamas são completamente antagónicas. Isto é, a partir do momento em que Israel diz que a intenção do país é acabar literalmente com o Hamas, um processo de negociação para a paz só pode acontecer quando não houver do lado do Hamas ninguém para assinar esse processo de paz, não é verdade? Se chamamos a negociação a eliminação de uma das partes, é normal. Não vai ser fácil essa parte de vir a assinar o que vale quer a pena que nós clarificarmos o seguinte: o Hamas é um grupo de natureza política que tem ações de natureza terrorista. Vamos ser claros. E que essas ações de natureza terrorista são, digamos, uma repercussão radical daquilo que é o desespero palestino. O Hamas é uma organização que, independentemente de nós podermos dizer que terá tido, como refém também, toda a população de Gaza, mas tem um profundo ancoramento na população de Gaza e mais do que isso. Agora, com este tipo de ações e pela circunstância de, perante a total e completa inoperacionalidade da autoridade palestina, ser a única voz, digamos, de resistência palestina, o Hamas tem uma grande popularidade. O Hamas pode ser destruído, os batalhões que faltam do Hamas podem ser destruídos na faixa de Gaza. O Hamas vai renascer, com este nome ou com outro. O Hamas é o produto daquilo que é a injustiça que se vive em Israel, na Palestina. E o Hamas, chamado assim ou chamado outro nome, vai continuar a existir. E quanto mais Israel fechar as portas a qualquer tipo de compromisso com os palestinos que seja minimamente equitativo, e a questão dos dois Estados era a questão limite relativamente a isto, o Hamas, ou outra coisa que se chama Hamas, olhe-se para a cara daquelas crianças que estão ali coçadas na faixa de Gaza, e das duas uma, ou há intenção de liquidá-las, ou então estamos a criar potenciais terroristas no futuro, porque quem é encostado contra uma parede, das duas uma, ou morre na parede, ou reage. Claro. Faço-lhe uma última questão sobre esta matéria, embaixador, para uma resposta rápida, e é uma repetição daquilo que já lhe perguntei anteriormente.
não era razoável que o mundo, e a ONU, nomeadamente, fizessem qualquer coisa mais para que o Estado palestiniano fosse reconhecido enquanto tal? A ONU não pode fazer mais do que o que tem feito. A ONU está bloqueada no Conselho de Segurança porque os Estados Unidos bloqueiam qualquer tipo de resolução que cause a menor irritação que seja a Israel. O mundo ocidental, a União Europeia não existe. A União Europeia não existe, tem umas vozes que existem, o Sr. Borrell vai dizendo umas coisas, a senhora Ursula von der Leyen praticamente deu carta verde a Netanyahu. A União Europeia está praticamente dividida internamente, porque a sensibilidade relativamente a Israel e à Palestina é muito diferente, e nós já verificamos que há países dentro da União Europeia que estão disponíveis a reconhecer a dignidade do Estado palestino, outros que não estão. A Espanha diz que sim, a Irlanda diz que sim, Portugal... Surpreendentemente diz que sim a Espanha, não é? Portugal diz que não, Portugal creio que diz que não, porque não há definição ainda relativamente a isso, ou então há aquele recolhimento tradicional que é quando não se quer fazer uma opção e dizer, bom, esperemos que haja uma posição europeia na qual nos possamos confortar. E, portanto, essa é uma posição relativamente cómoda e não tem qualquer preço. Essa posição europeia nunca existirá uma vontade europeia de apoiar a criação de um Estado palestino definitiva, no sentido de dizer reconhecemos o Estado palestino. Porque o reconhecimento do Estado palestino, e esse é que é um ponto importante, desencadearia um conjunto de outras ações em função da necessidade da comunidade internacional, após o reconhecimento, proteger a essência desse Estado, aceitar os embaixadores, ter o direito de reivindicar para o seu território determinadas coisas. E o território disse, o território não existe. Não, o território existe. Está definido pelas Nações Unidas, está definido pelo Conselho de Segurança, aprovado pelos Estados Unidos. Só que são outros Estados Unidos. E os Estados Unidos também variam, e à medida que variam, varia também a nossa vontade de dar força ao direito internacional. Obrigado, embaixador. A primeira parte do programa vai ficar por aqui. Voltamos já de seguida para o segundo tema de hoje. Até já.